Obesidade. O que o seu psicólogo e o seu pastor não têm coragem de te falar? A obesidade, ela se encontra na CID-10, no E66, e ela é caracterizada pelo acúmulo de gordura corporal. Em muitos casos, o descontrole na alimentação acabam por evidenciar a obesidade. E o pior é que ela está associada a outros tipos de comorbidade, como a diabetes do tipo 2, a hipertensão arterial e os problemas cardiovasculares. É uma das piores doenças que nós podemos ter nos dias de hoje, em que grande parte da população mundial se encontra em um estado de obesidade avançado, só que, curiosamente, não vemos profissionais da área da saúde falando com competência sobre essa doença, e menos ainda os pastores. E eu vou te mostrar a relação disso tudo com a obesidade. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Você que é cristão está me ouvindo, eu te falar uma coisa muito séria. Gálatas, que fala sobre as obras da carne e os frutos do Espírito, vai nos trazer o que o cristão verdadeiro, genuíno, tem como características. Então Paulo fala que Deus não nos chamou para a servidão. Deus não nos chamou para sermos servos de qualquer outra coisa nesse mundo, seja de drogas, seja de bebidas, seja de pornografia, seja de comida e outras coisas. Deus nos chamou para governar. Se você se considera cristão e se vê com algum tipo de vício, algo que te domina, entenda que há algo muito sério acontecendo na sua vida, não só a âmbito emocional, psicológico, fisiológico, mas também espiritual. Muitos psicólogos hoje não falam sobre a obesidade e a gravidade da mesma, porque sabemos que está associado ao feminismo e às ideologias de esquerda. Então é óbvio que eles se defendem e eles não vão ser profissionais para te falarem a verdade. A obesidade, ela é um sinal de desequilíbrio, de ausência de domínio próprio. Eu sei que eles podem tentar romantizar, trazer a obesidade como se fosse um estilo de vida, só que ela não é. Ela é uma doença porque ela traz consequências graves para a sua vida em todos os âmbitos. Toda pessoa gorda, ela é limitada fisicamente fora os outros lados. E por que o seu pastor também não fala de obesidade, se em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, quando fala das obras do Espírito Santo, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Então, quando lemos isso, nós percebemos uma coisa: o domínio próprio, ele é a marca de um cristão que possui o Espírito de Deus. E é nesse ponto que muitos pastores covardes, que não têm coragem de pregar as Escrituras, seja por ausência de honestidade teológica ou por ignorância, não falam do domínio próprio como parte da vida cristã. E por que não falam? Muitos desses pastores que querem falar que ser cheio do Espírito Santo é você falar em línguas, ou você rodear na igreja, eles não falam que uma pessoa dominada pelo Espírito é uma pessoa que ela domina a sua língua não só para deixar de falar mal de outras pessoas, ou de fofocar, ou de caluniar, mas também governa sua língua a respeito de controle da alimentação. Ele abrange várias áreas da nossa vida: aspecto emocional,
psicológico e também espiritual. Muitos pastores não falam sobre essa área da vida cristã porque eles mesmos estão caindo nela. Nesses últimos dias eu vi um pregador que ele precisou sentar em 2 cadeiras porque o corpo dele não cabia em uma. E ele teve que pregar sentado porque não era capaz de sustentar o próprio peso. E esse camarada vem à igreja e prega sobre você ser cheio do Espírito, se submeter a Deus, mas nem ele consegue governar a própria boca. Lembrando que a alimentação está muito relacionada à necessidade dopaminérgica do seu organismo. Como você vai dar crédito para um pastor que ele não é capaz de controlar a própria boca? Que moral ele tem para pregar para a igreja sobre as outras áreas da vida, se ele mesmo fracassa em uma das mais simples possíveis? O domínio próprio, ele abrange não apenas a alimentação, mas a sua capacidade de cuidar do seu corpo. É praticar, sim, exercícios físicos, e a musculação se torna a principal deles para queimar calorias, e não apenas isso, mas guardar e manter o seu corpo em um estado de homeostase, para que seu corpo seja um sacrifício vivo a Deus, como o próprio Paulo fala sobre isso. Mas por que os pastores dessa geração não possuem coragem de pregar o Evangelho como ele é na sua essência? Entenda uma coisa, o Evangelho, se ele for pregado com honestidade, ele é a coisa mais poderosa que nós temos nessa vida. O Evangelho, ele é mais eficiente, mais poderoso para a vida de um cristão do que qualquer livro de psicologia, qualquer livro de neurociência. Ele é mais atual do que qualquer um destes. E para você entender que o que eu estou falando é bíblico, há embasamento teológico para isso. Em 1 Coríntios 3, versículo 16, diz o seguinte: não sabeis vós que é santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Você que é cristão, está me ouvindo e nunca ouviu isso na vida, entenda que para você se encher do Espírito Santo, para você se encher de Deus, faz parte do processo entre as disciplinas, o controle da sua alimentação, o controle do seu peso, realizar exercício físico. Tudo isso é guardar, tudo isso é zelar do templo de Deus. Lembra, Jesus falou, a hora havia de chegar e já havia chegado, em que os verdadeiros adoradores não adorarão o Pai, nem em templos, nem em montes, mas em espírito e em verdade, porque o seu corpo, ele é o templo de Deus. Agora dá uma olhada no espelho, olha nessas pelancas, ou nesses ossos secos, e me diz uma coisa: o seu corpo tem testificado do Deus que você serve ou não? Não adianta vir com essa conversa de que eu leio 10 horas de Bíblia, não venha com essa conversa de que eu oro. Se a sua oração, se essas disciplinas não estão associadas ao controle do seu organismo, ao controle da sua alimentação, de uma dieta balanceada, você não passa de um hipócrita, de um fingido que se considera cristão, mas o seu próprio corpo, ele é a sua pregação viva. Ele diz o que você realmente é em proporção ao que diz crer. Ah, mas você está falando heresia. Eu só tenho falado de citações bíblicas até agora. Me prova na Bíblia que a Bíblia não diz isso. O domínio próprio, as disciplinas, o controle do seu organismo é essencial, faz parte do seu culto racional a Deus. Não estou dizendo que é apenas isso, mas faz parte. E muitos cristãos têm negligenciado essa área da sua vida. Lembrando que o ser humano, ele é um ser
biológico, emocional e espiritual. Você não é apenas espírito. Então, quando você estiver na terra, você deve guardar o seu corpo como sacrifício vivo. E que essa palavra possa servir para a sua vida. Que você possa aprender disso, ou pelo menos te instigar a buscar, a conhecer mais. Obrigado a todos e que Cristo possa ser louvado em sua vida, em todas as áreas.